Oi, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Neste vídeo eu vou mostrar para você uma massa de um bolo perfeito para fazer bolo de 1 kg, 1,5 kg e também é um bolo perfeito para fazer naked cake, bolo de festa e muito mais. É uma massa pão de ló de chocolate feita à base de emulsificante e também já tem a versão da massa branca e a massa de chocolate no canal que eu vou deixar nos cards. Também vou ensinar você a fazer um mousse de chocolate super saboroso, super gostoso, que eu vendo bastante, além dele ser perfeito e muito prático de fazer. Ele é muito prático e rápido de fazer, então é muito bom para fazer bolo à pronta entrega, porque você pode fazer ele 1 horinha descansando na geladeira, já vai estar bom para você só passar a cobertura e já entregar. E mais uma coisa, além de ensinar você a fazer a massa e o recheio, depois eu ainda vou te ensinar a rechear esse bolo que eu vou mostrar para vocês. E se você quiser também continuação, deixa a hashtag quero continuação que eu trago decorando esse bolo. Então desculpa a enrolação e bora pro vídeo. Então, gente, pra gente iniciar nossa receita, eu vou começar utilizando 2 ovos aí na receita. E vocês vão reparar que todos os ingredientes que eu colocar e eu vou falar pra vocês, vai aparecer a gramatura ali na balança. Eu gosto de pesar todos os meus ingredientes para ter a maior precisão o possível. Essa receita que eu estou ensinando para vocês dá um bolo de 15 por 10 de altura e pesa de um bolo de 1 kg até 1,5 kg, combinado? Aí pra gente iniciar eu vou colocar 100 gramas de açúcar, muito importante ser açúcar refinado. Tem que ser o refinado, o açúcar cristal não fica legal, o bolo fica pesado, então tem que ser o refinado. Aí depois de adicionada 100 gramas de açúcar refinado, eu vou tarar novamente a balança e vou colocar 50 gramas de água. É muito importante, gente, colocar essa água para a massa ficar no ponto correto. E agora que eu adicionei a água, eu vou vir misturando aí com o batedor da batedeira mesmo. E eu gosto de fazer essa etapa, esse processo de misturar primeiro a açúcar, o ovo e a água, porque aí já fica uma mistura homogênea e fica muito melhor para misturar os outros ingredientes. Então não tem perigo de ficar de pelota de farinha de trigo com ovo e tudo mais. Então por isso que eu gosto de fazer dessa forma. Aí agora que a gente já tem o creme que a gente fez à base do ovo, da água e do açúcar, a gente vai vir adicionando a farinha de trigo e o chocolate em pó. A gente vai misturar mais um pouquinho e depois a gente vem colocando o fermento. A farinha de trigo eu vou utilizar farinha de trigo sem fermento, é muito importante que seja sem fermento para ter um resultado melhor. Aí a gente vai colocar em torno de umas 140 gramas de farinha. Acabou que vocês podem reparar que passou um pouquinho, porque eu fui colocando, já que eu estava gravando para vocês, eu estava olhando para a câmera e acabou que passou umas 15 gramas. Então eu vou vir com um medidorzinho aí e eu vou retirar, porque é muito importante a gente não deixar passar demais a farinha de trigo, porque senão sua massa vai ficar pesada e tem chance de solar. Então aí eu coloquei as 140 gramas de trigo e agora eu vou colocar chocolate em pó. O chocolate em pó eu indico 35 ou 50% cacau e a gente coloca entre 30 e 40 gramas. Se você quer uma massa um pouco mais clarinha, porém mais fofinha, você coloca 30 gramas. Se você quer uma massa com mais cor de chocolate, você coloca 40 gramas. Lembrando que quanto mais chocolate você coloca, é normal sua massa ficar um pouco mais seca e um pouco mais pesada. Por isso que é muito normal a gente ver às vezes a massa de chocolate, ela ser um pouquinho mais clarinha em algumas confeitarias e tudo mais, para a massa ficar um pouco mais levinha. Aí, gente, olha que eu dei só uma misturadinha, ficou essa massa super bonita. E agora eu vou vir com a adição do emulsificante. Acabou que eu esqueci de tarar a balança, mas eu vou colocar em torno de 10 gramas de emulsificante. É muito importante, gente, colocar essa quantidade, porque se você passar a mais que isso, não fica muito legal. Olhem para vocês verem que ali deu 105, mas a balança já estava com 90, 95, então é em torno de 10 gramas. Aí, se vocês quiserem, lembrando que essa receita é para um bolo de 15 por 10, você pode dobrar e fazer um bolo de 20 por 10, triplicar e fazer uma de 25 por 10, ou quadriplicar e fazer uma de 30 por 10. Então, essas são as medidas para a gente fazer. Aí agora eu vou bater essa massa por 10 minutos na batedeira e acabou que eu não gravei batendo os 10 minutos para não ficar um vídeo muito grande para vocês. Mas eu vou vir batendo aí para ficar tudo certinho.
É muito importante a gente bater esses 10 minutos para ter uma estrutura no nosso bolo, porque se você bater muito pouco tempo, pode acontecer do bolo murchar, igual muita gente fala que faz massa com emulsificante e o bolo murcha, porque bate até só dar o ponto, então bate 2 minutinhos lá e já bota para assar. Então eu não indico, é muito importante a gente bater por esse tempo aí de 10 minutos. Além que ele vai ajudar a tirar o cheiro de ovo e tudo mais. Lembrando que essa massa de chocolate, se você não quiser fazer de chocolate, você pode fazer branca. É só tirar o chocolate em pó e a proporção de farinha, água, ovo, é tudo a mesma coisa. Você só vai retirar o chocolate em pó. Aí agora eu dei uma leve batidinha aí, vocês vão reparando que eu vou raspar aí nas laterais, depois eu continuar batendo. Eu gosto de raspar aí nas laterais porque essas batedeiras planetárias, a maioria das marcas não raspa na lateral tão certinho. Então eu gosto de parar no começo assim do processo, dar uma misturadinha para ficar o mais homogêneo possível a nossa massa e ficar uma massa bem fofinha. E, gente, enquanto eu vou fazendo isso, eu vou pedindo para você, por favor, se você não é inscrito, se inscreve no canal para a gente chegar em 30 mil inscritos. Eu confio em vocês. Bora compartilhar esse vídeo para que o máximo de pessoas cheguem aí no canal, que assistam esse vídeo, que tem bastante informação legal, bastante coisa top. Vou ensinar para vocês essa massa, vou ensinar para vocês um recheio super gostoso e também vou ensinar montagem. Então, bora compartilhar, se inscrever. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder você também. Aí, gente, agora eu vou vir adicionando o fermento. E o fermento, gente, é em torno de 5 gramas de fermento aí. Vou colocar um fiozinho de óleo também por causa de massa de chocolate. O chocolate, ele tem costume de absorver umidade. Então, a gente coloca o óleo para voltar novamente essa umidade e não ficar um bolo seco. Aí, gente, enquanto eu vou batendo aí, além de qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários. Deixe aí nos comentários de que cidade que você é, que eu vou gostar muito de saber e vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Aí, gente, agora eu já misturei, a massa já tá pronta e é apenas colocar na forma e colocar para assar. Comenta aí nos comentários também, vocês utilizam massa pão de ló ou preferem massa amanteigada? Deixe aí nos comentários também que eu vou dar um coraçãozinho. Aí, gente, como eu falei, a forma de 15 por 10, eu forrei o fundo com papel manteiga, como vocês podem reparar. Porém, vocês podem utilizar desmoldante também, untar com farinha de trigo e tudo mais. Porém, eu gosto de fazer dessa forma porque é que eu me adaptei melhor e que eu acho que o bolo fica mais certinho. Então, eu coloco papel de arroz, papel manteiga no fundo e depois só tiro o papel na hora que eu vou decorar o bolo, montar o bolo. Aí, gente, olhem para vocês verem que massa bonita, ela é super cremosa, cresce bastante, fica super fofinha e ela é uma massa que tem uma estabilidade muito boa também. Além de que ela é uma massa muito econômica, porque não vai manteiga, não vai ingredientes, vamos dizer, caro, porque é só a base de ovo, açúcar e farinha de trigo e água. Então, gente, acaba saindo uma massa muito econômica e que vale muito a pena para a gente trabalhar. Aí, gente, agora a gente vai fazer o recheio e eu vou estar utilizando 200 gramas de chocolate. O chocolate aí que eu estou utilizando é chocolate blend dessa vez, que é a mistura do meio amargo com o chocolate ao leite. Porém, eu indico que você utilize o meio amargo, porque aí fica um sabor mais gostoso e tudo mais, porque não fica um recheio tão enjoativo. Aí eu fiz um pequeno corte, acabei que eu não mostrei derretendo o chocolate para não ficar um vídeo muito extenso. Porém, eu apenas derreti no micro-ondas essas 200 gramas. E agora eu vou adicionar 100 gramas de creme de leite. Uma coisa muito importante que eu vou ensinar para vocês, para esse tipo de recheio, a proporção é sempre o dobro de chocolate do que a quantia do creme de leite. Então, aí eu estou fazendo 200 gramas de chocolate para 100 gramas de creme de leite. Porém, se você quiser dobrar a receita, aí, por exemplo, você faz 400 gramas de chocolate e 200 de creme de leite, assim adiante. E eu tô falando isso só para vocês terem uma base. Aí a gente só vai misturar aí até ficar homogêneo e vocês vão ver que fica uma ganache bem brilhante, bem bonita mesmo. Aí a gente vai deixar aí de lado enquanto a gente vai bater o chantilly. Vocês vão reparar que do tempo que eu deixei batendo o chantilly,
eu fui fazer outras coisas também, então eu demorei um pouquinho para bater o chantilly e ficou uns 30 minutinhos aí parada essa ganache, e vocês vão reparar que a ganache vai estar um pouquinho mais firme. Então, bora iniciar batendo o chantilly. O chantilly que eu estou utilizando é o chantilly Amélie, ele é um chantilly que tem uma rentabilidade muito boa, e eu vou utilizar 250 ml de chantilly. Aí a gente vai iniciar batendo ele, como eu falei, as 250 ml. Já que esse chantilly ele é um pouco sem açúcar, se você quiser pode colocar umas 2 colheres aí de açúcar refinado para ajudar a bater. Mas eu acabei que eu não coloquei e vou bater desse jeito mesmo. Aí para não ficar um vídeo muito grande, muito extenso, eu vou fazer uns pequenos cortes durante o vídeo, que eu vou mostrar só iniciando o começo do batimento, depois um pouco mais adiantado e depois ele já finalizado. Então eu vou fazer isso para não ficar muito grande. Aí, como vocês viram, eu vou iniciar na velocidade 1, depois passo para 2, depois para 3, depois para 4, para 5, bato bastante até dar o ponto e depois eu venho só misturando com aquela ganache que a gente fez. E lembrando mais uma coisa também, eu estou fazendo com a ganache de chocolate, porém o que vocês podem fazer também? Vocês podem fazer essa opção com chocolate branco, aí você pode adicionar, por exemplo, cereja, alguma coisa assim que dá certo também, fica bem legal. Olhem para vocês verem que ele ainda não está no ponto, ele aí estaria num ponto se fosse só para decorar, porém eu vou continuar batendo para atingir um ponto mais firme. Aí, como eu falei para vocês, se for com chocolate branco, aí você pode utilizar a pasta saborizante e tudo mais para fazer de outros sabores. E eu também acabei que eu não cortei o vídeo para vocês verem chegando no finalzinho aí no ponto, mas é só a gente chegar naquele ponto, vamos dizer, de corte de chantilly. Como assim ponto de corte de chantilly? É quando você pegar a sua espátula, você vai enfiar ela e quando puxar, vai cortar o chantilly de vez fazer aquele piquinho. Porém, se você quiser, pode deixar num ponto mais firme ainda, que é naquele ponto que faz o buraco no meio. Tanto os dois pontos dá para trabalhar do mesmo jeito e fica bem legal para esse tipo de recheio. Olhem para vocês verem aí que já está chegando no ponto. Eu vou desligar e vou mostrar para vocês. E eu gosto bastante desse recheio porque ele é um recheio muito prático, muito rápido. Então é legal para a gente fazer, por exemplo, bola pronta entrega porque ele fica pronto muito rápido. E ele não precisa de um tempo de descanso muito grande. Olhem para vocês verem que fez como se fosse um corte lá no meio. Então o que acontece? Quando é bola pronta entrega, aí dá pra gente fazer com esse recheio, rechear o bolo e é coisa tipo de 1 horinha, 2 horinhas assim na geladeira você já pode decorar sem medo de ser feliz, porque fica muito top mesmo. Olhem para vocês verem que ela já deu uma leve engrossadinha, porém enquanto esse recheio for na geladeira ele vai ficar super porosinho, vamos dizer assim, então vai realmente parecer um mousse e vai ficar perfeito. Olhem para vocês verem que eu venho colocando um pouquinho de chantilly ali primeiro, que eu não gosto de colocar a ganache direto no chantilly. Porque o que acontece? A ganache ela é um creme pesado e o chantilly é um creme muito leve, principalmente esse chantilly Amélie que ele é mais levinho, não é tão firme. Então o que a gente faz? A gente primeiro dá uma misturada com a ganache com um pouquinho de chantilly, para dar uma leve aerada nessa ganache, para depois a gente adicionar aí no chantilly. Mas eu faço isso só porque eu acostumei dessa forma mesmo, mas aí você faz do jeito que você acha melhor. Aí, agora vocês vão ver que eu vou juntar junto com esse chantilly. E esse recheio que eu tô fazendo aí é para rechear um bolo de aro 15 por 10 muito bem recheado mesmo. Inclusive vocês vão ver que eu vou deixar um pouquinho de recheio na batedeira, porque esse chantilly ele rende muito. Então rendeu muito recheio e eu não ia colocar todo o recheio. Então eu deixei um pouquinho que eu deixei para comer aqui em casa mesmo, porque também não dá uma quantidade para rechear outro bolo, porém rende bastante. Aí, se vocês quiserem, pode rechear um bolo de aro 17 também, que esse recheio dá. Aí, se você quer fazer, por exemplo, um aro 20, você quiser um bolo que pese aí 1,8 kg por aí, você faz uma receita e meia. Se você quiser que ele fique mais recheadão, um bolo bem alto mesmo, aí pode fazer 2 receitas também.
E assim a gente vai fazendo. Olhem para vocês verem que ele fica no ponto de chantilly mesmo, quando a gente bate chantilly normal. E aí a gente vai só rechear o bolo. E depois que eu rechear esse bolo com vocês, eu vou mostrar para vocês que perfeito que fica, super firminho depois de recheado. Aí, gente, para a gente iniciar a rechear o bolo, eu vou utilizar o fundo da massa. Olhem para vocês verem que massa perfeita que fica. Deu os 3 discos desse aí que vocês estão vendo para a gente rechear o nosso bolo. Inclusive, esse bolo vai ficar com mais de 10 de altura. Ele vai ficar com uns 12 de altura depois do final, que vocês vão ver. Então, é muito top mesmo. Aí, eu tô com uma bombinha daquelas que utiliza para ketchup, maionese, que eu comprei só para mim molhar bolo. E eu gosto de molhar bolo com leite. Porém, vocês podem fazer calda de leite condensado com água, o que vocês acharem melhor. Olha, gente, agora eu vou colocar aí o recheio e vocês vão reparar que ele tá super cremoso. Porém, depois que ele tiver mais firminho, ele vai ficar super aeradinho, então não vai ter perigo de escorrer do seu bolo. Pode ficar sem medo. E depois que o bolo voltar em temperatura ambiente, ele não volta nesse ponto. Então você pode ficar despreocupado. Lembrando também que nesse vídeo eu ensinei vocês a fazer a massa, o recheio e a rechear o bolo. Porém, se você quiser um vídeo de continuação mostrando para vocês eu decorando esse bolo e tudo mais, comenta aí nos comentários, quero o vídeo da continuação que eu trago para vocês também, pode ser? Então comenta hashtag quero o vídeo da continuação que eu trago para vocês. Aí agora vocês podem reparar que eu vou utilizar a parte de cima do bolo que faz aquela barriguinha e eu gosto de colocar ela no meio. Porém, se você quiser, pode colocar em outro lugar também, isso vai muito de gosto. Vocês podem reparar que o fundo do bolo eu sempre coloco o fundo. Por que isso? Quando a gente utiliza outra parte, pode acontecer dela, se você não bate a massa correto, ela ficar esfarelando um pouquinho. Então, se a gente vai aplicar o chantilly, pode acontecer de ficar soltando farelo no chantilly. Agora, quando a gente utiliza o fundo do bolo é sempre a parte mais compactada. Então, não tem perigo disso acontecer. Então, por isso que eu faço dessa forma. Mas vocês fazem aí do jeito que vocês acharem melhor. E vocês podem reparar que fica um bolo super recheado mesmo, fica muito top mesmo. Aí agora eu vou só, olhem para vocês verem que tem um restinho de recheio ali que eu ainda deixei para depois. E aí eu vou só terminar de rechear, fechar o bolo e a gente já finaliza o vídeo. Então, como eu falei para vocês, se vocês quiserem vídeo de continuação é só deixar aí nos comentários. Quero mandar um beijo para o pessoal também que acompanhou lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais. Tem muita gente acompanhando eu aí. Muito obrigado a todos vocês que acompanham, que curtem, que compartilham, que ajudam o canal a crescer. Muito obrigado mesmo. Aí agora a gente colocou a última camada de massa aí. Lembrando também que eu monto assim no saquinho, porém você pode montar no acetato também, que fica super legal e dá super certo também. Aí eu venho terminando de molhar a massa aí, como vocês podem ver. E eu gosto de molhar a massa assim, vamos dizer que ok. Não molho muito não, para não ter perigo de vazar. Porém não gosto de massa seca, então eu molho bem certinho. Então, gente, agora eu vou deixar umas horinhas aí na geladeira, que inclusive o cliente pediu esse bolo para o mesmo dia. E depois eu vou vir decorando se vocês quiserem a continuação. Então é isso, gente. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigado a você que assistiu todo o vídeo, que compartilhou, que curte, que inscreve no canal. Então, até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau!